Bom dia, amigos. Eu, Eduardo Resch, estou aqui com vocês novamente com o programa Brasil em Foco, programa de número 3 do ano de 2013. Hoje o tema é a legalização da prostituição e das casas de prostituição. Estou aqui hoje com Davi, ou David, né? Sim. E aí, pessoal? É Davi ou David? Pode me chamar dos dois que eu atendo pelos dois. Um bom dia. Primeira vez que está participando com a gente. Eu agradeço aqui a participação. E novamente aqui com o João Vitor. Bom dia, João. Bom dia. Bom, é isso aí, pessoal. Você já deve estar percebendo o tema, né? Legalização, da prostituição. Você é a favor ou contra, né? Porque a gente leu aqui uma matéria, né, sobre o deputado João Williams, do PSOL Rio de Janeiro, que quer legalizar a prostituição, né? Segundo ele, uma lei de uma jovem aí, né, o caso está aqui, né, João Willis apresentou, né, no caso, dia 12, né, do 7, né, então, quer dizer, já é até antigo, né, e daí parece que ele voltou de novo a apresentar um projeto de lei que visa a regulamentação da atividade das ditas profissionais do sexo, a prostituta, né, com o nome de Gabriela Leite, né, então ele dizer que torna ela uma prostituição, né, torna ela, profissão, me perdoa, a prostituição uma profissão, né. Esse projeto recebeu esse nome de Gabriela Leite, né, segundo deputado, em homenagem à escritora e presidente da ONG, né, Dávila, que resolveu abandonar os estudos, coisa que eu acho que eu sou contra, tá? Os estudos, né, e tornar-se prostituta aos 22 anos, de acordo com informações do site do João Willis, né. Ele justifica, né, o projeto afirmando que a Constituição brasileira determina o combate à marginalização do cidadão. O deputado afirma ainda que a regulamentação será possível um maior combate à exploração sexual. Aí, nesse contexto aqui, eu concordo com ele, né? Contra a exploração sexual. Aí eu concordo, tá? Esse projeto servirá, diz ele aqui, né, como instrumento de combate à exploração, porque a lei distingue o que é prostituição e o que é exploração sexual, institutos confundidos no atual Código Penal, argumenta ele, né? Mas eu estava conversando com o João ontem, inclusive, gente, o deputado acabou voltando a falar isso novamente, né? Eu não estou com essa notícia aqui agora, o link dela, né? Do link que eu estou é o link antigo, mas acho que todo mundo está sabendo, né, sobre isso aí. Ele soltou para mim uma pérola aqui na notícia. Ele falou assim: isso tende a melhorar a imagem do Brasil, tendo em vista a Copa do Mundo e atrair investimentos, né? Quer dizer, aí já deixou de se preocupar com as pessoas, no caso as prostitutas, né? Já não é mais importante a questão da saúde pública, da higienização do local e o combate à cafetinagem, que é crime, né? A cafetinagem é crime. Lembrando para todo mundo que prostituição não é crime, mas a cafetinagem, sim, né? Bom, por enquanto aqui eu vou deixar aqui a palavra agora para o João, né? João, você é contra, a favor, enfim, qual que é a sua opinião a respeito disso, né? É um tema tão polêmico, tão discutido por muita gente, mas até agora não vi falar, fazer nada, né, em relação a isso, né? Olha, eu até discuti no Facebook com o pessoal, existe uma diferença grande entre você legalizar determinada profissão e regulamentar determinada atividade. Eu acho que a regulamentação, ela pode te conceder determinados direitos, sim, pode. Mas eu não acho que a regulamentação é a solução para nem para a prostituição, nem para inúmeras profissões que nós temos aí no mercado. Então eu sou contra, na realidade, eu sou contra essa regulamentação. Eu acho de alguma forma, você vê assim, eu não sei se é preconceito meu ou das pessoas, mas as pessoas veem com certo deboche essa lei, principalmente porque aí falar agora, se eu pagar uma prostituta, eu vou querer que ela me dê a nota fiscal com o meu CPF. Aí falam também, se ela me
passar uma DST, eu vou no Procon. Aí tem, sabe, aí você vê assim uma série de coisas. Eu acho que a prostituição ela é uma profissão naturalmente informal, é uma profissão naturalmente que tem a questão da informalidade e se você colocar uma lei, dependendo do nível, eu não li essa lei, tá? Eu não vi disponível, eu procurei. Mas dependendo do nível de regulamentação que você vai colocar nessa atividade, você vai só criar mais, talvez criar mais, como é que eu posso falar? Você vai tornar a atividade clandestina. Porque ela é legalizada. Na verdade, né? Legalizada ela é. O combate à exploração sexual, eu acho muito importante. Em determinadas regiões do país aí. Mas aí se é para combater a exploração sexual, você vai regulamentar. Você está legitimando, não? Exploração sexual? Regulamentando? Eu acho que regulamentando você pode estar deixando de marginalizar muitas das prostitutas, né? Esse seria o pensamento, mas talvez não aconteça na prática, entendeu? Exatamente. Não, eu te digo assim, vai talvez, em primeiro lugar, a prostituição, eu não conheço outros países, dizem que na Holanda é diferente, não sei, mas a prostituição em si é uma atividade que ela é marginalizada, né? Assim, ela tem um caráter assim de marginalização, principalmente porque a maioria dos homens são casados. Sim. Que procuram. Então, eu vejo assim, eu não vejo como uma regularização dessa atividade vai deixar de marginalizar a nossa sociedade. Isso aí é um processo lento, gradual. Exatamente. Entendeu? Eu quero só completar com um adendo, João. Não vai deixar de ter ainda a exploração sexual e a cafetinagem. É que nem o cigarro. O cigarro ele é permitido, mas ainda existe cigarro contrabandeado, né? Então, enfim, não vai, mesmo naturalmente, ainda vai continuar tendo a exploração sexual, né? Eu posso te explicar os efeitos que isso pode causar. Por exemplo, existe muita prostituta que trabalha hoje por conta própria, pela internet, não precisa de cafetão. Marca pela internet, vai no bate-papo, vai lá, marca, diz o programa, ou então faz mesmo um site lá com um massagista, né? Aí marca o programa, e aí o cafetão? E aí, se você tentar regularizar, por exemplo, uma atividade dessa, vamos ver, ela vai ter que ser vinculada ao sindicato. Ela vai ter que já incorrer aí numa contribuição sindical. Ela vai ter que declarar os ganhos dela. Aí já vai vir os impostos. Além da contribuição sindical, eu acredito que vai ter o imposto ISS, né, que é o imposto sobre serviços. Aí, vamos ver, assim, ela vai ter que declarar renda, vai ter o fundo lá de aposentadoria dela, como é que é aquele nome? Que você recebe 40% no final, quando você é demitido. Me foge sempre isso. Enfim, a indenização compensatória que a gente fala. Auxílio-desemprego, né? Não, pois é, aí você tem uma série de tributos que vai vir nessa atividade. Eu acho que uma garota de programa assim, hoje, vai gostar dessa regularização? É o que eu estava falando. Pega um empresário, um microempresário, pega aquele simples, pega o encargo tributário e pergunta para o empresário se ele quer isso. Se o empresário não preferia ter a sua atividade livre mesmo, sem governo para ficar te impondo regras, entendeu? É isso que eu vejo, entendeu? Eu não sou contra. É porque pode ser legalizado. Eu sou contra os efeitos dessa lei. É o seguro-desemprego que você está querendo dizer, né? Não, é FGTS, é indenização compensatória.
40% da FGTS. Mas tem jamais o seguro-desemprego, se mandar embora tal, tem Isso. tudo isso. Não, tem todos esses direitos, mas ainda tem a prostituta autônoma, Uhum. entendeu? Foi o que eu falei no Facebook, as pessoas acham que com a lei a prostituta vai deixar de ir pra rua, a prostituta vai deixar de se expor ao perigo. Não, entendeu? Nem toda prostituta fica nessas casas. E é uma das atividades mais, pô, eu mais conheço, assim. Somente quem fez faculdade aqui sabe o que eu tô falando. Enfim, Imagino, eu já sei, aqui em São Paulo, eu sei que tem muita gente que paga faculdade, tá? Nada contra essas pessoas. Quem frequenta muito a região, quem passa muito pelaquela região, é uma região assim meio isolada, do Jockey Clube de São Paulo. Basta olhar dos dois lados que vai ver que e são mulheres muito, são jovens, muito bonitas, tá? Não vou ser hipócrita aqui de falar que não são bonitas, né? E dizem que elas cobram assim um programa, um valor altíssimo, que é cerca de 150 a 200 reais, mais ou menos, é uma coisa assim. E pagam a faculdade com esse dinheiro. e depois que escolhe essa vida, porque ela ganha muito mais que uma trabalhadora comum, assalariada. É, exatamente. Bom, eu passar a palavra pro Davi, né, para ele falar, e depois a gente vai entrar no caso mesmo, que nem é onde eu quero chegar, né, que é no caso da casa mesmo, né, os prostíbulos, tem verdadeiros espeluncas aí, que pode ser um mal não só para as pessoas, né, que frequentam, apesar que vai quem quer, para as pessoas que trabalham lá, né, e principalmente para vizinhança, né, que nem eu estava comentando com você, entre outras coisas, né, a questão da higienização, da vigilância sanitária, se realmente atende, a casa está atendendo as normas da vigilância sanitária, problema com básico, com gás, com oxigênio, ventilação, etc. Mas, Davi, pode falar à vontade aí. Assim, o problema da regulamentação é que ele pode facilitar um número maior de prostitutas, facilitar um número maior de pessoas que não iam querer trabalhar com isso e acabam trabalhando. Que é o que acontece muitas vezes aí. Outras não. Outras são as prostitutas de luxo, né? Mas o bom, esse é o lado negativo. O lado bom é que você estaria dando direitos, assim como qualquer outro trabalho. Entendeu? Então, assim, tem o seu lado bom e o seu lado negativo, né? Talvez você dando a regulamentação e fiscalizando e fazendo uma política séria, mas o problema disso daí é que dá muito trabalho, muito gasto à toa, sabe? Então, talvez até seja melhor que não regulamente, né? As casas agora, no caso, os prostíbulos, boate, lanchonetes, né? Enfim, né? Elas existem aqui, bom, aqui em São Paulo, né? Eu vou para São Paulo, vejo só de atravessar minha cidade para São Paulo, eu vejo duas, né? Conhecido como danceteria e tal. A atividade ocorre normalmente, tal, só que aí que tá, né? Óbvio que deve ter como lanchonete, né? Lanchonete não, me perdoa, né? Por esse nome creio que não, mas como danceteria ou casa noturna, tal, creio eu que deva ter sim uma vigilância sanitária em cima disso. Agora, o lado positivo seria o quê? Por que não elas receberem todos os direitos trabalhistas também, né? Eu não vejo isso ruim. Agora, como o João disse aí, e eu acho que também você vai achar da mesma coisa, não vai acabar com aquelas prostitutas que vão preferir, prostitutas, tanto das mulheres, quanto homens, quanto os travestis, e etc, etc, tá? A prostituição em geral, ela aborda todas aí, todos os sexos e orientações sexuais, não vai acabar com aquelas pessoas que vão preferir não pagar nada, vai preferir ficar na rua, porque vai acabar arrecadando mais, né? Aí pode abrir uma brecha do combate a essa, né, prostituta, né? E sobre a declaração do João Íris, uma coisa que eu achei um pouco pesada dele,
Isso vai ser bom para o Brasil, tendo em vista a Copa do Mundo, né? Quer dizer, o Brasil vai arrecadar dinheiro, vai arrecadar mais com isso, e vai poder atender os estrangeiros de forma melhor, né? Então, quer dizer, a preocupação dele agora já não é mais com as prostitutas, com os garotos de programa, com os travestis e tal, mas sim com a imagem do país em relação a isso. Por que que mudou da água para o vinho? A Copa do Mundo virou um negócio tão forte assim, a ponto de do cara mudar a pauta ou tentar colocar essa lei, não sei. Isso aí tá no que eu li na quarta, né? Eu achei até estranho partindo dele falar isso, realmente, bom, apesar que de política já não dá para achar mais nada estranho, né? Mas enfim, o que vocês acham aí, né, Davi, dessa... Olha, a Copa do Mundo por si só já, por ser no Brasil, já é ruim. Eu acho que o Brasil tem muitas outras preocupações. Então, assim, cara, só de falar isso não merece nem respeito, né? Pô, brincadeira. Assim, ele tinha que estar mais preocupado com as condições que as prostitutas vivem, né? Muitas, estou falando das que são obrigadas a ir por esse caminho. Tentar resolver, não ficar incentivando isso, né? Para fazer o comércio com estrangeiros e tal, isso é um absurdo. Exato. O João, que nem no caso, né, em cima dessa declaração também, eu vou acrescentar mais, né, a gente sabe que existe aí um tráfico enorme de menores, né, e eles procuram justamente nas regiões mais afastadas do Brasil. Eu estava vendo uma matéria, né, no interior do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Goiás. Pacaena, né? Na Guiana. Tem umas que dizem que lá eu vi essa reportagem na Guiana Francesa, elas dizem que elas não são escravas, mas quando vai para a Europa, com certeza são escravas, elas têm aí o passaporte confiscado e não conseguem voltar mais. Aí entra um apelo, tal, tudo, e até ameaça de morte, enfim, né? Mas é uma coisa muito importante esse combate, quer dizer, dá para separar uma coisa da outra. Isso aí é que nem você falou, uma coisa é a exploração sexual, e o que a gente tem que combater mesmo com a exploração sexual infantil, principalmente, nessas regiões mais afastadas, no interior, realmente eu já vi aí casos em matéria de pais vendendo filho de 10 anos em troca de 2 litros de óleo. E o destino dessas meninas ou é Guiana, ou é Europa, né, no caso. O aliciamento, essas agências aí tem que ser combatida, né? Mas assim, sobre o João, essa declaração do João Willis, de estar mais preocupado com a Copa, pelo que eu entendi do texto, foi isso. Isso vai ser melhor para o Brasil, para a imagem do país, né? E para, né? O que você Isso tem? daí não é bom né? aqui nem na China, né? Melhor? Se vai melhorar a imagem do país, isso aí. Não vai ser uma coisa, né? Foi o que o João Willis disse, né? Não vai ficar. Quer dizer, o link que eu estou aqui, ele não citou a Copa do Mundo. No outro ele já falou, vai atender melhor os estrangeiros, né? Eles já vão ter uma casa melhor para poder ir e tal. É meio que esquisito ele falar isso aí, né? Apesar que eu falei, de político eu não duvido nada, né? Essa medida que o João Willis está tomando, eu vejo muito. Ele consultou as prostitutas, ele viu com elas, fez um estudo nessas casas. O que eu vejo, na realidade, é de uma certa forma uma inocência assim, dele em abrigar um grupo assim. O Jean Willis, ele está lá para representar as classes excluídas, né? Que, como ele fala, ele é negro, homossexual, inclusive representa uma classe aqui no Brasil, né? Ele é professor. Eu acho que ele faz alguns exageros. Não é a primeira vez que ele exagera, não, entendeu? Eu lembro de uma piada que o Danilo Gentili fez, ele ficou no Twitter, deu uma alarde, assim, sabe? Uma piada boba, mas o cara fica de
assim, dando alarde com muitos problemas, tá? Assim, a gente está numa coisa assim, aqui no Brasil, a gente está numa ditadura assim, do politicamente correto. Tá, tudo aqui, se tu és contra determinada coisa, se tens uma posição assim mais, eu diria até conservadora, você tem uma posição diferente do que a sociedade estabelece como correto, aí os caras já tentam te rotular, sabe? Eu falei no Facebook que eu era contra, aí falaram, você é um hipócrita, você é um moralista, falso moralista, mas pelo contrário, eu não tenho nada contra a prostituição, eu acho uma idiotice proibir a prostituição, sabe? Mas, assim, eu sou contra a regulamentação. Inclusive, eu sou contra a regulamentação de diversos setores profissionais. Entendeu? Olha, tem uma área, não sei qual é, se vocês. Se o colega aí faz trabalho em TI. Você trabalha em TI, essas coisas? O Davi ou eu? Trabalha em TI? Não, eu não. Não, porque existe na área de TI. Não há regulamentação da profissão, entendeu? É uma profissão que não há um controle como há, por exemplo, na OAB, entendeu? E eu te falo uma coisa, a forte regulamentação do que acontece na OAB, ela só prejudica o pequeno advogado, entendeu? Você pode ver, os escritórios que se mantêm hoje no Brasil são grandes escritórios, é muito difícil. O meu escritório do zero, assim, emergir, sabe? Está muito complicada a atividade. Você tem sérias restrições profissionais, você tem uma alta. Você não pode. Você, no máximo, tem que restringir a sua atividade dentro do estatuto. O que é que acontece? Você fica quase impossibilitado de trabalhar. Entendeu? O máximo que pode fazer um anúncio é colocar uma placa no teu escritório. Entendeu? E esperar que de alguma forma mágica, as pessoas apareçam. Entendeu? Então, o que acontece? A regulamentação, acho que as pessoas têm que saber o que é regulamentar. Entendeu? Antes de criticar. Se tu me perguntar se eu sou a favor de determinada regulamentação, eu sou. Mas algumas regulamentações em excesso, em determinados campos profissionais, elas atrapalham muito mais do que ajudam. Entendeu? Elas encarecem o serviço, elas tornam determinada atividade uma atividade que gere menos oferta. Por quê? Porque agora, por exemplo, com uma profissão dessa, eu não li, né, mas se for o que eu percebi no texto das notícias, você empregar uma prostituta vai gerar um ônus muito excessivo, entendeu? E até a prostituta individual, ela vai optar pela clandestinidade. Tanto que reparar os efeitos dessa lei. Eu concordo com você. Não tem que tirar aí. Será que elas também? É uma pergunta até que eu ia fazer. Será que elas estão sendo escutadas? Será que elas querem? Não, muitas delas estão sendo, sim, mas a maioria são dessas casas. Essa lei é mais para proteger as garotas que ficam na casa, entendeu? Elas querem, claro que elas querem direitos trabalhistas, né? Muita prostituta está 20, 30 anos no ramo e quer se aposentar como prostituta, né? Elas querem o direito dela. Em relação a esses direitos, no caso, de se aposentar, elas podem contribuir como profissional autônomo, né? Isso. O Ministério do Trabalho reconhece. E você contribuir como profissional autônomo, você não precisa nem declarar o que você faz. Você pode até ser traficante. Se você contribuir para o INSS, você tem direito, entendeu? Você pode até pagar o teto, né? Não precisa declarar o que ganha, mas sempre que contribui. Exatamente, o traficante, pessoas aí
cambistas de jogo do bicho, aí outras profissões também, que nem servente de pedreiro, e isso abre um leque, né? Eles acabam contribuindo como autônomos, porque não há uma regulamentação, né? Eu não sei agora, né? Mas pelo menos na época que eu trabalhava com empreiteira, há muito tempo atrás, eu não via pedreiro registrado, era tudo trabalho normal. Por quê? Porque eles já pagavam por conta própria o INSS. Eu te digo assim. Né? Só que algumas empresas que Deixa o colega falar, deixa eu falar. Olha, esse seria o ideal, né? A aposentadoria ser o quanto você contribui mesmo, né? E não é o fruto do trabalho de outras pessoas, que é o que tem no Brasil e na maioria dos países, né? Que, por exemplo, sei lá, quando tem um número maior de velhos, cada vez maior de velhos, fica mais difícil. Você tem um imposto maior sobre você, né? Então seria bom que nós mesmos colocasse esse dinheiro em algum local, assim. A gente pega o que a gente fez, né? Esse seria o melhor. Então, assim, não é desvantagem a falta de aposentadoria, né? Se elas podem investir em outras coisas, assim, se precavindo com isso, né? Também acho. Tem alguma coisa a acrescentar, João? Não, eu acho assim, o David, né? David? Uhum. David, né? Isso. Certo? Ele colocou um ponto muito interessante, que é a questão do INSS, né? Uma boa parte da nossa contribuição vai justamente para o sistema do INSS. O maior problema do INSS é que ele está abarcando tanta gente, mas tanta gente, que eu acredito que boa parte dos nossos impostos, que era para ser investido em educação, infraestrutura, saúde, né, nos hospitais, ele está indo para esse sistema, entendeu? Eu, de alguma forma, eu sou a favor, eu não sei como se faz, eu não sou dono da verdade, eu não sou economista, mas eu acho que o governo deveria colocar critérios mais rígidos a partir de agora, para a questão da concessão da aposentadoria. Entendeu? Não que eu quero ser cruel com as pessoas, mas o problema de você abarcar um serviço assim, de forma tão ampla, uma população de 200 milhões de habitantes, é que se for de todo mundo, vai acabar não sendo de ninguém. Entendeu? Então, por exemplo, o que poderia ser feito? Eu defendo muito uma privatização do INSS nesse aspecto. Sabe? O governo não ficar com esse ônus tão grande, que é a questão eu trabalho, eu falo isso para vocês porque eu trabalho com isso. Semanalmente, eu dou entrada em processos de auxílio-doença, salário maternidade, benefício assistencial. Alguns eu não sou contra, tá? Mas aí vem aquele, claro, dos presidiários, né, que é R$800 que o presidiário ganha. E dependendo da quantidade dos filhos, que aumenta ou não. Tem também a questão do outros benefícios que eu não me recordo aqui, mas para você ver, por exemplo, o caso desse seguro para presidiário, é um absurdo, assim, sabe? Porque a gente está pagando esse cara. A gente está pagando uma pessoa para alguém receber mais do que um trabalhador assalariado. Ele não teria que estar trabalhando, por exemplo, ser preso e ele, no caso, trabalhar? Sim, faz uma fábrica lá dentro e dá um salário mínimo para ele, aí ele produz e ganha. Agora me falaram um argumento estúpido, que se trata de um seguro. Ah, não, isso aí é como se fosse um seguro. Tu vais preso, aí tua família não vai ficar. Mas, porra, que seguro é esse que eu não conheço nenhum seguro que abarca que eu voluntariamente eu cometo um crime, entendeu? Então eu violo o bem segurado voluntariamente, eu tenho uma garantia. Então eu vou bater de frente no meu veículo, eu vou causar um acidente aí, e aí? Eu vou receber um veículo novo? Como é que vai ser? Então, Entendeu? João, deixa eu te falar. Nesse caso aí do auxílio aí dos prisioneiros, tal, dos criminosos, é só em casos especiais.
O problema disso daí é que eles não produzem, eles não fazem nada além de ficar lá na cadeia, entendeu? Seria melhor que eles tivessem alguma. Economicamente é muito ruim eles não fazerem nada e arrecadarem dinheiro. Esse dinheiro está saindo do bolso de alguma outra pessoa, entendeu? A gente tá pagando. Então, esse é o problema. Uma pergunta só, agora já que o João tocou num assunto interessante. No caso, eles só recebem se eles já, no caso, tiverem trabalhando, né? Ou eu estou errado? Não. Não, pelo contrário, foi o que o colega ele criticou. Eles não produzem nada. Estão Entendi. só presos, tá entendendo? Se ele Um estiver seguro. trabalhando, se ele estiver trabalhando, ele não pode ser mandado embora enquanto ele não voltar. Tem isso também, né? É um seguro cadeia, vamos dizer assim, mais ou menos. Um seguro cadeia que todos nós pagamos sem querer, entendeu? Porque moralmente, eu não sei quem inventou essa aberração, entendeu? Por que tu não coloca uma fábrica lá? Tu coloca uma fábrica lá e manda eles fazerem material escolar, manda eles fazerem, sabe? Digita no Facebook, não, no próprio YouTube aí, o distrito de Joinville, Santa Catarina, distrito modelo. Os presos até gostam, porque lá eles trabalham, recebem, e eles gostam de ficar lá. Não fica parado no pátio, né? Existe uma coisa que é muito importante a função da prisão, uma delas é você ressociabilizar o indivíduo. E uma das formas mais eficazes de você trazer esse indivíduo de volta para a sociedade é através do trabalho. A pessoa dando valor, um trabalho honesto, ganhando um dinheiro, mesmo que não seja o que ele ganharia no crime, mas é um trabalho com a consciência tranquila, sem problema. Então não é isso, entendeu? Na verdade, você está fomentando. Você está fomentando uma família a sustentar essa situação. De você distribuir uma renda dessa sem nenhuma produção gera um processo inflacionário, tá? Isso é só um reflexo, tá? Existem inúmeras medidas que esse governo toma que gera esse problema, entendeu? Então, é complicado. As pessoas elas não gostam, elas gostam muito de ver assim, uma lei justa, uma lei que tem um texto bonito, mas não gostam de analisar as consequências. Sabe? Nós analisamos os fatos muito superficialmente. Agora que você tocou no assunto, vou até passar depois aqui já para o David, né? No caso, né, eu já tive que fazer vários boletins de ocorrência, né, com algumas coisas. E garotas de programa, né, tentando entrar de novo no assunto, né, em delegacias. É óbvio que elas não estavam sendo presas por causa de serem prostitutas, mas por estarem ligadas diretamente ao tráfico de drogas, porque existe também um problema muito grande de traficantes estarem aproveitando delas para poder passar droga, né? Isso é outro problema também que deveria ser combatido, mas aí no caso tem que ser o combate ao tráfico de drogas, que nem a gente está falando, o combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, a exploração sexual, enfim, são coisas distintas da regulamentação da prostituição, né? E a regularização na casa dos prostíbulos aí, o nome, enfim, isso pode ser feito através da vigilância sanitária, sem mexer direto com elas, e elas podem continuar contribuindo da forma que contribuem. Eu acabei aqui pegando a opinião aqui dos dois e tendo um bom, assim, um consenso, tá? Só lembrando aqui que eu não sou o dono da verdade também, estou aqui para aprender, né? Então, mas assim, eu queria falar assim, das drogas com a prostituição. Você sabe que isso é uma coisa que não tem, quando tá na rua, então, principalmente, ou em casinha, espelunquinha, aquelas boates de quinta categoria, é um negócio muito forte, né? Então, uma coisa que precisa ser vista direito mesmo, né? Não, mas o que eu queria falar assim, é que muitas das pessoas que defendem essa lei dizem, países mais desenvolvidos como a Alemanha, a Holanda, fazem isso, e aí, como é que fica? Eu pergunto, sabe? É porque é um país desenvolvido que a gente tem que olhar? Um país mais desenvolvido que o nosso?
A gente só pega as coisas ruins, parece, desses países. A gente não pega, por exemplo, A educação. a educação, né? Coisa bacana mesmo no país. Não, a gente só quer poder pegar os modelos mais escrotos que tem nesse país. Por exemplo, tu vê a questão, estão querendo trazer agora para cá aquele desarmamento irrestrito, né? Porque nos Estados Unidos tem desarmamento irrestrito, caramba, quatro. Mas vai ver lá, o cara, o Walmart compra 40 centavos uma munição de fuzil. E aí, pô, legal isso, acha que é bom para a sociedade americana isso? Bom também, né? Ele colocou agora restrições. Então a gente tem que ver também, não é porque vem de um país mais desenvolvido que necessariamente vai ser. Exatamente. Agora imagina se a arma for vendida aqui de forma irrestrita, assim, sem nenhum controle, que nem acho que eu disse em um programa anterior, vai ser uma loucura. Já acontece, Eduardo. Na verdade, já acontece. A clandestinidade acontece tudo. É droga, é arma, é prostituição, acontece tudo. Cigarro, até cigarro, né? O cigarro hoje ele tá tributado. Se eu salvo engano aqui, ó, me desculpe, o cigarro mais barato, aquele bem, tá custando R$5, né? Tem muitas aí estabelecimentos, padaria, tal, que estão cortando já, porque eles ganham muito pouco com o cigarro, com a venda do cigarro, né? Porque a maior parte é tudo por imposto, né? Então eu não sei, mas assim, aqui perto tem uma cidade vizinha, tá? Ela tem uma fábrica de cigarro. É uma fábrica legalizada, tal. Só não são marcas populares, né? Só que você compra lá tranquilamente por R$1 um maço de cigarro. Mas aí eu te falo, essa medida, por mais que ela tenha sido, vamos dizer, mas a clandestinidade e tal, mas pelo que eu percebo, essa geração mais jovem, ela anda fumando menos. Eu não sei se você pode até contestar, mas eu percebi que as pessoas já mais jovens, elas perderam um pouco o hábito assim, de fumar, como era na nossa geração. Assim. Por informação, né? Assim, eu acho assim que o consumo de maconha aumentou, mas o de tabaco, que era o que era mais usado, né, diminuiu demais, né? Até por causa que a mídia também, por exemplo, o Fantástico sempre joga, o Drauzio Varela falando disso daí, e começou a ser mal visto, né? Mas ainda tem gente que usa. É bom que seja mal visto o nosso cigarro. Né? Sim, claro, aqui eu não vou fazer nenhuma apologia, porque eu mesmo sou tabagista há um bom tempo, né, desde os 14 anos, não incentivo ninguém a fumar, eu acho que não é um bom negócio, não é uma coisa legal, é um vício difícil de se largar, né, porque, mas aí no caso, só ressaltando, quer dizer, é uma droga, não deixa de ser uma droga, é uma droga legalizada, e é uma droga que se encontra. O cara não quer pagar 6 e pouco no cigarro, mas ele paga R$1 numa carteira de cigarro contrabandeada. Quer dizer, ou seja, tem medidas que se eles querem legalizar certas coisas, vão legalizar, vai melhorar em alguns aspectos. Pode até ser que sim, para determinada classe. Mas o contrabando ainda vai continuar tendo, né? Quer dizer, o Brasil tem que investir mesmo justamente nessas coisas, no contrabando, no trabalho, contra o trabalho escravo, que ainda tem, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Em São Paulo tem muitos bolivianos aí que estão trabalhando em regime de semi-escravidão, né, ganhando menos que um salário mínimo, bem menos, né, tem aí o caso dessas garotas que são aliciadas aí e vão para a Europa, a exploração sexual em regiões do Brasil é muito mais forte, no caso na região norte, ela é muito forte, né? Então, quer dizer, tem que combater a clandestinidade, tudo que é contrabando, da forma mercado negro, né, que a gente fala, o contrabando, vamos supor que a legalização da maconha, os caras vão legalizar, vai favorecer quem? Uma determinada classe. A determinada classe que não vai ter acesso, porque com certeza ela vai se tornar muito mais cara do que é encontrada hoje, e é facilmente encontrado, a gente sabe que não adianta ser hipócrita, falar que não é, né? Essa classe mais pobre que consome maconha vai continuar procurando onde
é mais barato, quer dizer, não vai ter como se diz, não vai deixar de existir o tráfico de drogas, o tráfico da maconha, ela não vai continuar, ela não vai deixar de ser vendida de forma clandestina, né? Pode melhorar para algumas pessoas, mas para outras vai continuar na mesma, tanto faz como tanto fez, né? Então Eu acho, uma eu grave. acho que a gente só tem ganhado com a legalização da maconha. Eu Olha, também, Pra mim vai acontecer que nem um cigarro, entendeu? eu também sou a favor que legalize, porque isso aí, a tendência é o quê? É pessoas que não querem procurar, no caso, na mão do traficante, né? Vai procurar em algum lugar, vai até que seja legalizado. E é assim, eu estava conversando ontem com pessoas da minha família, né? Eu não sou usuário, tá? Se fosse, eu falaria, eu não teria, né? Mas assim, eu falei, se legalizassem a maconha, seria como, no caso, antigamente eu era contra, mas eu falei, pô, mas não, vai teria mas, assim, uma certa questão de consciência, não é nem controle. É como a bebida. Você não vai, com o último programa, você não vai pegar uma bebida, vai tomar e vai sair aí por aí dirigindo. Seria mais, o cara vai lá, compra num local determinado, vamos supor que na padaria, compra, ela vende um maço de maconha, ele vai usar na casa dele, depois do expediente, ele não vai comprar, ele não vai fumar um cigarro de maconha para trabalhar, né? É a mesma coisa a pessoa que gosta de tomar um drink, né? Tomar uma dose, tomar um whisky, tomar uma cerveja. Ele não para no horário do almoço para ir tomar uma dose de cerveja, tomar uma bebida, porque nenhum empregador vai gostar disso, né? Eu mesmo, eu vejo e tem muitas pessoas que trabalham no horário do almoço, acabam dando uma escapadinha e vão o quê? Vão lá e dá o cheiro fica muito forte, né? Fica muito forte e isso aí dá justa causa em alguns setores aí, né? No caso, como eu sou funcionário público, né? Então, mesmo seria da maconha. Ninguém vai chegar e vai falar, agora é o horário do almoço, eu vou ali dar um tapinha ali e vai voltar a trabalhar. Por quê? Porque não vai exercer da mesma maneira. A gente sabe que não vai exercer, vai diminuir o reflexo, a produtividade dela vai cair. Então, se for para depois do expediente, onde não tiver mais nenhum tipo de responsabilidade, legal, não tem problema. Por que não legalizar, né? A questão é que também é cultural, que nem a gente disse no outro programa, né? Vamos procurar a cultura, né? Mas agora aqui, voltando a esse assunto da legalização da prostituição, né? Da legalização, né? Na regulamentação, né? Porque não é crime, como nós dizemos, né? Mas das casas e tal, os caras têm que combater o que está de errado. Se a casa é uma espelunca, os caras vão lá, vigilância sanitária, fecha e tal. Tem coisas mais importantes, né, para poder investir. No caso, a educação. A nossa educação aqui, ela é precária, ela é péssima, isso aí a gente não pode negar, né. A gente pegou, no caso, acho que eu e o João, pegamos aqui uma época de uma educação. Eu não sei se eu estou em escola pública, eu cursei toda a minha. E era boa, né? Não. A minha época já estava bem escateada. Né, então eu peguei, eu acho que eu devo ser um pouco mais velho que você, não sei. Eu peguei uma época muito boa que a procura pelas vagas nas escolas públicas era até da classe média, né? Então, quer dizer, quando a minha mãe, quando eu aprontava alguma coisa, a minha mãe me ameaçava, falou, eu vou te colocar na escola particular lá, numa escola X. Mas na hora eu mudava da água para o vinho, porque eu tinha medo de ir para a escola particular, né? deixa o oposto, né? Não, então, quer dizer, eu tive um ensino de qualidade até, se eu não me engano, a oitava série. Agora, já no segundo grau, aí mais ou menos numa época aí, eu tive uma parte do segundo grau e começou a ficar defasado, né? Bem aqui na época do Mário Covas, se eu não me engano, né? Eu teve umas épocas aí que eu deixei de ir para a escola para poder trabalhar, né? Se eu não me engano, eu desisti 2 vezes, eu não queria estudar, depois eu acabei completando, né? É aquelas fases de adolescente rebelde, né? Aí quando voltei já era gestão Mário Covas, se eu não me engano, daí estava já um negócio meio que precário. Eu falava uma coisa para vocês, só não passava mesmo aquele que não queria, né?
Mas, enfim, tem coisas sérias, o estudo precisa ser melhorado, né? A gente não pode deixar o estudo de lado, então eu acho que o deputado, ele está preocupado numa parte, uma parte que eu falei, tá certo, mas aqui, de novo, lendo o texto, né, que está no, inclusive está no site dele, eu não vi no site dele, mas esse texto aqui está no, eu vou deixar o link depois, está aqui, né, deputado, é justo pelo sangue de Cristo, é o nome do site, tá? Então tá aqui, ó, a legalização da prostituição, né? O João Willis apresentou, né, no dia 12 de julho, né, do ano passado, projeto de lei que visa a regulamentação, tal. No caso, a lei é batizada Gabriela Leite, né, que ela deixou de estudar para poder ser prostituta aos 22 anos, né? Então, quer dizer, é uma coisa que, pô, ela deixou de estudar para poder Assim, ser prostituta, eu acho isso errado. Então, tem que então, ter isso educação. acontece justamente porque a educação não é boa, porque a pessoa ela não entra, tipo, entra na escola e sabe que não tem nenhuma expectativa de ter um futuro melhor, né? Por causa que a escola é uma droga. E o problema é que o pensamento dos políticos é um pouco aquele, coitadinhos, a gente tem que fazer eles passarem de ano, em vez de ser um pouquinho mais exigente. E outros problemas também, tipo, não pagar direito para professor, não ter bons professores, não ter um incentivo para ser professor. É horrível ser professor em escola pública, né? Bons professores, inclusive, estão parados, né? Estão exercendo outra profissão. Eu Sim, aposentei essa semana uma professora. Ainda não a gente esquece, sabe? não é alguém que está numa situação muito boa, numa escola particular, que está indo se prostituindo, né? E é justamente por culpa da má educação, do mau investimento, né? Sabe o que eu acho? Você acha que tudo bem, a prostituição é uma profissão, é uma realidade para muitas mulheres que não têm escolha. Mas será que para essas meninas que são exploradas, permanecer na prostituição é uma saída? Como? Não, para essas meninas que são exploradas, porque eles querem combater a exploração dessas meninas nessas casas de prostituição. Mas, poxa, será que a saída é elas se prostituírem? Não tem um meio. Outra forma de você ajudá-las, sabe? Eu não vejo assim, vamos regularizar a prostituição, agora você não vê com dignidade. É isso que Eu eu falo pensei, assim, viver você pro vai. resto da vida como prostituta, né? Porque chega uma hora que a beleza do corpo vai Isso, embora. Acaba, né? isso, entendeu? Por que você não procura alternativas? Poxa, qualificação profissional, eu não sei, sabe? Por que a gente não tenta ver esse lado? Entendeu? Pô, tem pessoas que recorrem a esse tipo de coisa. Vamos dar oportunidade, vamos fazer essas pessoas terem um trabalho. Eu não vou dizer honesto, que a prostituição é um trabalho de alguma forma honesto, não estou tomando nada de ninguém, Exato. mas um trabalho assim, sabe? Não sei como expressar, mas essa é a única alternativa para essa pessoa. Exatamente. Eu acho que poder dar um jump, né? Se for uma situação emergencial, porque Sim. passar fome é complicado, né? Ou a pessoa, às vezes a menina. Existem casos e casos, a gente não pode generalizar, né? Assim, tem muitos casos, Não pode falar, David. desculpa, Eduardo, mas tem muitos casos que a própria mãe já é prostituta, entendeu? Ah, sim, claro. Então, assim, eu acho que boa parte das que tem mãe prostituta tem a tendência, porque vai ter uma influência para também se transformar em uma, entendeu? Sim, claro, porque acaba tendo. Tem um clipe, olha só, vou jogar aqui, né? Tem um clipe do Metallica, uma música que eles regravaram do Bob Seger, né? Então é só colocar lá, Metallica Turn the Page, né? Então tá lá, a mãe prostituta, né? E ela levava os homens na própria casa onde tinha uma menininha. Então, quer dizer, ela estava batalhando pela menininha, mas ao mesmo tempo ela não estava protegendo a vida da menina, né? Então vale a pena dar uma olhada. Tá? É só colocar Metallica Turn the Page, lá que vocês vão assistir o vídeo e vai ver que isso aí é um problema que não é só do Brasil, é um problema. A profissão, tem muita mulher que pratica prostituição e realmente isso machuca ela também. Sim, Não é uma profissão legal, sabe, gente? É uma profissão digna, tem mulher que faz porque gosta mesmo da coisa.
Mas, assim, tem muita mulher que faz, mas, no fundo, isso é uma ofensa para ela. É uma agressão que ela está cometendo à própria moral. Então, é complicado, sabe? Eu vou passar por falso moralista aqui, mas, sabe, eu acho que não é assim. Não é assim que tu vai conferir dignidade a essas pessoas, entendeu? Mas não tem que deixar de ser legalizado, né? Não, claro, não, Porque, porque legalizado. eles querem alguma forma de ganhar dinheiro, né? Quando Não, você não legaliza, você está tirando essa forma que elas poderiam ter de ganhar, de arrecadar dinheiro, né? isso, olha, uma coisa que eu vi que é verdade. O Estado, o governo, ele nada mais vai ser do que um cafetão nessa história. Vai mudar no caso aí, vou fazer uma comparação com o jogo do bicho, seria o jogo do bicho com a loteria. Vai mudar ao invés de você dar o dinheiro pro bicheiro, você vai dar o dinheiro pro governo, né? Exato. A gente vê casas aí, quem viaja pelo Brasil afora, quem trabalha aí tem que pegar estrada, vê aí, Um momento. tranquilo. Alguém tá batendo na porta aí, não é aqui em casa. Bom, a viagem, para em alguns postos de gasolina, né? E dentro do próprio posto de gasolina tem uma determinada área que é o que? É um prostíbulo. O cara tá lá dias e dias viajando, né? E o que acontece? O cara vai lá, para no posto de gasolina, lá enche o caminhão ou o carro, seja lá o que for, para bater um rango, né? Porque, pô, às vezes o cara viaja mais de dias, né? E de repente o cara fala, ó, aqui atrás aqui, ó, tem umas meninas, se quiser dar uma olhada, e aí é que tem que combater a exploração sexual realmente. Aí os caras falam, elas estão lá porque quer. Não, mas não é bem assim não. Às vezes a gente encontra, mas isso é muito nos interiores aí do Brasil mesmo, né? Pessoas que são mortas, por quê? Porque não atendem ou não obedecem os cafetão. Quer dizer, eu sou contra a cafetinagem. Eu acho que a cafetinagem ela é crime, né? O João o João é advogado, ele pode até falar. É crime, se eu não me engano. É crime, é considerado crime. Então tem que acabar com a cafetinagem e deixar elas trabalharem sim. E elas podem pagar sim um benefício. Agora, o João levantou um aspecto muito interessante, eu aqui também. O que será que isso vai para a vida toda? Não. Vamos dar um passo para frente, porque a beleza, que nem eu disse, um dia acaba. Vai passando os 30, 40, 50 anos. Não é que acaba, né? Tem mulheres que ficam bonitas, mas para esse tipo de mercado já não vai servir mais. Elas vão ser descartadas facilmente, né? Então essa lei também, será que ela não está vendo, não está verificando essa hipótese, né, do caso, né? Eu não sei, é uma coisa que assim, eu tenho os lados positivos e os lados negativos. Eu acho que o lado positivo de legalizar não, de regulamentar essas casas, né, aí vai ser facultativo no caso, para a prostituta, porque é o que acontece, ela vai, em um ano, por exemplo, de prostituição, ela consegue arrecadar uma fortuna imensa, que daria para ela terminar os estudos, investir em outra coisa, né, mas aí o dinheiro é tanto, e elas não querem. Agora, será que elas querem os direitos, tal, certinho? Né? Então seria interessante se regulamentar. Agora, com certeza vai ter o mercado na rua, né? O mercado na rua vai continuar, ou em determinados estabelecimentos vai continuar também, e pessoas aí vai continuar sendo escrava, submissa de outras pessoas, né? Porque, que nem eu disse, a prostituição tem um problema muito grande ainda com o tráfico. Muitas prostitutas acabam fazendo papel de traficante também, né? Teve uma personalidade aí muito, eu não vou nem citar o nome aqui, né? Para não, apesar que todo mundo sabe, parece que o que pesou pro lado dele foi justamente o que? As drogas, no caso, né? Ele não estava muito afim, era das drogas, né? E parece que, né?
a pessoa lá que trabalha com esse mercado do sexo é, teria ido, né, saído, ido para uma favela, isso aconteceu no Rio de Janeiro, para poder pegar droga, e aí ele pegou e já pagou o serviço, aí ele não queria mais, porque parece que ele não tinha envolvimento com droga. E foi aí aonde que parece que essa pessoa do mercado do sexo jogou na televisão um negócio aí, né? E aí foi comprovado que a pessoa aí, a personalidade, tá, não tinha nenhum laço com o tráfico de drogas. Quem tinha realmente era essas pessoas do trabalho que trabalham com o sexo, né, no mercado do sexo, e então também quis tirar um dinheiro dele que não conseguiu. Mas o tráfico de drogas dentro da prostituição é uma coisa grave também. É uma coisa que tem que ser combatido. Mas aí o problema não está na prostituição, está no tráfico de drogas. Não é isso que eu estou falando. Vai sempre ter o mercado negro, né? Então eu acho assim, a regulamentação das casas seria interessante, né? Mas também, que nem o João disse, vou voltar aqui a falar também, precisa de uma ponte, alguma coisa que realmente, não que o governo deva fazer essa ponte, mas de jeito nenhum. Mas a pessoa ter uma conscientização que isso não é para a vida toda, né? Eu sei que tem muita gente que passa fome, numa hora de necessidade acaba se vendendo mesmo, lá, tudo, mas eu acho que a partir do momento que conseguir um dinheiro, já tem o dinheiro para poder bancar um estudo, uma faculdade, que eu estou falando aqui, em São Paulo tem gente que paga a faculdade com dinheiro né, de prostituição. Entrou no mercado de trabalho, deixa a vida, né, deixa essa vida. Então, quer dizer, dá para poder sair. Agora, nessas casas, realmente, que nem eu antes de começar o programa aqui, para a gente pra mostrar que eu não sou demagogo, há o quê? Dentro das casas de prostituição, né, muitas delas, há um perigo também, né, a vigilância sanitária, ela tem que estar atenta, sim, porque não afeta somente as pessoas que estão dentro ah, tá. Beleza, Davi. Afeta, um problema que afeta a terceiros aí, no caso, né? Pessoas, não só os que vão frequentar lá a determinada casa, as pessoas que trabalham lá, né, nem como prostituta, mas como garçom, que tem vários serviços, né? Faxineira, etc, tal. Mas tem um problema, né? Vamos supor, será que o controle... Isso aí é para qualquer tipo de comércio, tá? Pode afetar como? Se a vigilância sanitária não estiver em cima dessas casas, pode haver vazamento de gás, incêndio, será que tem o que extintores, será que está tudo regularizado, será que está tudo normal, né? Será que a questão do lixo, né, do recolhimento do lixo não está certo, tudo, quer dizer, envolve muita coisa, questão de saúde pública também, né? Então, enfim, a regulamentação ela tem um ponto positivo, né, a regulamentação das casas, né, tanto para as prostitutas como para a população. Aliás, você fala assim, mas eu não frequento isso aí, mas é que nem eu falei, pode causar um dano na sequência, porque uma determinada casa, de repente, pode estar aí fazendo o quê? Cometendo um tráfico de drogas e pode dar um problema seríssimo, até mesmo para a vizinhança, né? Então, não sei. Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Isso aí. E eu não estou preocupado com a Copa do Mundo, né? Então, enfim. João, queria dar uma palavrinha final, o programa está chegando ao final. Ah, tá. Pessoal, o João vai ter que sair. Ele mandou um abraço para todo mundo aqui. Bom, Davi, você gostaria de falar mais alguma coisinha? Ou afinal... Eu só queria colocar um contraponto sobre as drogas, né? Sobre o tráfico também. O problema é que poucas pessoas veem que as drogas deixam as pessoas mais pobres, né? E são os mais pobres que utilizam mais as drogas, né? Assim, é muito complicado, é muito complexo. Eu tô pensando assim, não regulamenta, mas legaliza, deixa fazer com que elas querem. Porque não tem uma solução fácil, entendeu?
precisa melhorar a educação, precisa melhorar a saúde, melhorar um monte de coisa. Não é uma coisa só interferindo no ramo de prostitutas e tal, né? Eu acho que tem que pegar o caso da educação mesmo. Eu acho que a maioria dos hangouts que eu participei, né, tanto no meu canal quanto no canal de outras pessoas também, o que eu pude notar é que a maioria das pessoas batem na mesma tecla, né, e eu concordo com as pessoas, que o problema, o maior problema do Brasil está na educação, né. E eu falo isso aí até em qualquer tipo de, seja na pública ou seja na privada, porque para mim tá tudo no mesmo nível. A educação precisa melhorar, melhorar muito, tem que investir no ensino de base, que é o fundamental, né, o ensino que eles chamam de fundamental, né, é o fundamental e o médio, eles têm que investir pesado nisso aí, e tem como investir, basta ter um olhar, como fala, copiar o modelo de fora, já que nós estávamos falando de copiar coisas de fora, copie o lugar onde tem um modelo bom, onde realmente as pessoas têm um índice de analfabetismo baixo, mas não como aqui tem no Brasil, porque para o Brasil o que interessa é números, né? Então eles aprovam o aluno, mesmo o aluno indo sabe, poucas vezes para a escola, eles aprovam de qualquer jeito, ele estando mal ou não. Eu tenho pena dos professores, é complicado falar isso, mas eu tenho pena. O professor ganha muito pouco no Brasil hoje em dia. O professor ele é refém de pequenos traficantes, tá? Pequenas mulinhas, né, no caso, né? Dependendo do local aí onde ele leciona, quer dizer, o professor ganha uma miséria, o Estado não olha para o professor como deveria ser, ele deveria ser visto. Muitos dos professores, já disse isso em vídeos, né? Não podem dar aula da forma com que eles gostariam, eles não têm um material didático que eles gostariam de poder passar para as pessoas, para os alunos, para, enfim, realizar o trabalho da forma com que gostaria. Hoje os bons professores estão fazendo o quê? Ou estão optando por aula particular, ou exercendo outra profissão. Eu conheço um excelente professor de história que hoje trabalha aí numa empresa, né, no caso uma determinada empresa aí de material de construção, né, ou, no caso é a Tigre, não vou falar aqui, acho que não tem problema nenhum, não, né. Então ele falou, eu cansei de dar aula, porque eu ia lá, ficava falando para ninguém, né, e todo mundo passava mesmo, e recebia uma proposta de emprego que eu ganho melhor, que o cara hoje é um cara importante lá na Tigre, pelo conhecimento, uma pessoa culta e tal. Tem outros professores aqui também, até no YouTube mesmo, tem professores, né, que não são professores, né, que não estão exercendo. Então, quer dizer, a gente precisa investir no estudo, na educação, dando qualidade. Lembrando que, né, educação começa dentro de casa, os pais é que tem que dar a educação para os filhos, né? Não tem que esperar isso do professor ou no caso de creche e tal, que mudou muito agora as coisas, da tia, como que é que eles falam, do educador, no caso, né, mudou o nome, né, então não é essas pessoas que são responsáveis por dar educação aos filhos, mas sim os pais. Então se os pais também não oferecem uma educação logo né, no começo, a criança vai entrar na escola e não é com o professor que vai aprender. Então, quer dizer, vai chegar lá mal criada, mal educada, agride o amiguinho, tal. Apesar que isso sempre teve, né? Um negócio de agressão, breguinha, sempre teve. Então, cabe aos pais essa educação e agora cabe ao professor poder passar o conhecimento. Mas para poder passar o conhecimento, esses alunos têm que ter pelo menos um respeito pelo professor, coisa que a gente não vê hoje em dia. No caso daquele aluno lá em Santos, lá, que eu vou voltar a tocar nesse assunto aqui agora, né, que a atitude dele é uma atitude cretina, foi uma atitude cretina, ele quis passar por cima da professora, ainda bem, eu vou falar aqui, ainda bem que a escola foi em favor da professora e processou os pais, eu não sei nem que desfecho que deu, aquele moleque, né, aquele moleque safado, né, tomara que ele tenha mudado de postura, e a postura dos pais foi cretina em querer processar a professora, né, os vídeos estão, não sei se ainda estão na internet ou não, né, o que ele fez foi errado, foi um absurdo, é um aluno que naquele estado ali, naquele caso, ele foi
ele tomou uma atitude vagabunda mesmo, tá? Foi uma atitude vagabunda, uma atitude de uma pessoa, de um marginal. Eu não estou dizendo que ele seja um marginal, mas aquilo ali foi uma atitude marginal, porque fazer o que fez com aquela professora né, não se faz com ninguém. Quanto mais com uma pessoa que está te passando um conhecimento. Então, quer dizer, o governo aí, no caso, agora vou citar o nome, deputado Jean Willis, ele está preocupado com a Copa do Mundo, em receber os estrangeiros, tal, e se eu não me engano ele é professor também, né? Então ele deveria estar preocupado com a educação, né? Primeiro, vamos se preocupar com a educação, não que isso não seja um problema. Se for para regulamentar as casas, no caso, eu cheguei nesse consenso, regulamentar as casas, regulamente, faça lá a regulamentação das casas, né? Mas, enfim, não vai acabar com o serviço como fala, o trabalho, não vai tirar, muitas prostitutas não vão sair da rua e vão atrás das casas. E aí tem outra coisa, vamos supor que seja regulamentada essas casas. Será que o proprietário da casa vai querer continuar com essa atividade da casa? É outra coisa que me surgiu e eu ia até perguntar para o João. Falei, pô, agora eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que pagar aquilo, eu vou ter que pagar aquilo. Para mim não compensa, então eu acho que eu não vou trabalhar mais com esse tipo de coisa. Eu prefiro vender só aqui a minha cerveja, vender só coisa, mas não vou trabalhar mais com esse... Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado também. Pode ser um tiro que pode aí sair pela culatra e pode prejudicar muita gente, né? Também, enfim. Então, quer dizer, tem pontos positivos e outros que não. Quiser falar, João? Então, pensando na educação, tem um problema muito sério. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no jardim de infância, que ela vê que os próprios pais não têm educação, né? Os próprios pais não têm educação. Deixam o filho na creche. E quando o amigo bate no outro, por exemplo, e ela dá uma bronca e fala assim, isso daqui não pode, você vai para a diretoria e tal, o que acontece? Os pais vão atrás dela reclamar, vão fazer barraco atrás dela. E outra coisa, o próprio governo ajuda esses pais. Por exemplo, no sentido, tem um disque, assim, para falar mal de professor e tal, isso ferra a vida dela. E ela é, muitas vezes, ameaçada por dar limites para as crianças, entendeu? Assim, é muito complicado. Nem os pais, nem a escola, o sistema de ensino não é bom, e nem o governo ajuda. Né? Tá tudo contra, né? Tudo contra. É tudo contra. E são números mesmo, o que importa para o Estado é número. Quanto mais pessoas passar de ano, aí o governo vai olhar, vai pegar, tá aqui, abaixou o índice de alfabetismo. O Enem, por exemplo, né? O Enem é uma prova muito fácil, é uma besteira isso daí. E qualquer pessoa tira uma boa nota e depois eles mostram, olha só como estão bem, eles não estão abaixo da média e tal. A qualidade que eu falei. Eu pude pegar uma época, né? Que a escola pública era de qualidade, né? Na época não era municipalizado, pelo menos a escola onde eu estudei, hoje ela ainda continua sendo do Estado, né? Ela é do Estado. Era uma escola, uma das melhores do Estado, era difícil conseguir vaga, quem conseguia estava bem, não largava de jeito nenhum, né? Tanto é que eu fui convidado a me retirar, porque eu chegava, eu era conhecido como, eu não gosto de falar isso para não dar exemplo, tá? Eu era conhecido como sócio da FEPASA, por quê? Porque eu cabulava a aula e ia surfar em trem. Mas isso aí é coisa de moleque de 14 anos, então, quando minha mãe descobriu, né, já foi meio, um pouquinho tarde, né, ela falou, não é possível, né, eu tomei uma surra e, enfim, né, até que chegou, me ameaçou, falou assim, eu vou colocar você em escola particular. Daí quando foi onde eu mudei de escola tal, tem tudo um contexto. Daí foi onde eu resolvi acordar para a vida, né? Falei, não, tem que estudar mesmo, né? Tem que estudar porque tem que levar a vida a sério tal. A gente passa realmente por um momento de rebeldia tal. Não que isso seja legal, né? Mas, enfim, eu tinha medo da minha mãe e do meu pai, né? Gente do meu pai. Se meu pai... Hoje eu acho que ele sabe, não sei. Né, mas eu imagino se meu pai descobrisse, né, ou me visse em cima de um trem surfando, o que ele faria, né? Eu acho que ele teria, se ele não tivesse um infarto, não digo nada. Né? Então, assim, realmente a escola, eu peguei uma escola de qualidade e assim, eu fui reprovado por ausência.
né? 2 anos, 2 anos da sexta série eu fui reprovado por ausência. Aí teve um ano que eu não quis estudar mesmo, eu estava passando por realmente um problema de rebeldia mesmo, né, no caso, aí misturado com problema de saúde também, né, perca de familiar e tal. Isso não justifica, né, eu acho que a pessoa tem que continuar batalhando, né. Queria eu ter o mesmo pensamento de hoje lá atrás, com certeza não ia deixar escapar, né. Aí voltei. Quando eu voltei a estudar, aí já estava naquele negócio de, sabe, você só passa por frequência. A nota realmente era quase que desnecessária. Tanto é que eu lembro que tempos atrás eu tinha chamada oral, né? Você sentava do lado do professor e ele fazia um monte de pergunta para você e aquilo lá pesava na hora de você ser aprovado. Você tinha os trabalhos, né? E não tinha internet naquela época, né? Você tinha que fazer tudo à mão, trabalho, colocar a fonte do livro que você leu e deixar a sua opinião, tal. E tinha as provas, né? As provas mensais e aquelas bimestrais. Então tudo era difícil, não era fácil, não. E se você não tivesse a nota boa, a nota lá, a média, não adiantava, meu amigo. Você ainda tinha uma chance, ainda tinha a tal da recuperação, que você precisava, você entrava de recuperação e talvez passava, né? Então, o meu problema não estava nem com as notas, mas sim na desistência, porque eu atingi o limite da desistência. Eu tinha muita falta na sexta série. Tem até uma música do Mamonas Assassinos que os caras falam, essa música é sua, né? Porque eu realmente na sexta série foi uma época que eu estava complicado, era uma peste, não era um exemplo de gente, não. Mas enfim, hoje o ensino ele é desqualificado e, enfim, acaba levando muita gente aí para outros caminhos, né? E você vê profissionais aí formados hoje, realmente acaba tendo que buscar, como fala, curso não sei do que, de aperfeiçoamento, curso técnico, né? Eu mesmo, eu não tenho faculdade, eu preferi curso técnico, né? Eu fiz aí 2 reconhecidos pelo Senai, né? Outros não, né? Outros são cursos mais de uma carga horária mais baixa, né? Então assim, eu tenho 2 cursos técnico reconhecido pelo Senai, que é o de hidráulica, né? Hidráulica industrial e o elétrica, né, elétrica industrial também, e residencial, que já vem automaticamente, já está dentro do mesmo curso, pelo Senai. Eu poderia estar trabalhando, num caso aí, numa empresa de energia elétrica e tal, né, mas não foi o caso, né. Você vê, a gente tem alguma profissão e acaba exercendo outra, mas tudo bem, né. Então, mas tem gente que faz faculdade e ainda vai lá, faz pós-graduação, às vezes ela pega um dinheiro, vai lá no estrangeiro para poder obter mais conhecimento, para poder melhorar, porque vê que realmente o nosso ensino ele, em si é fraco. Tirando aí de algumas universidades, pelo menos aqui, se é tão concorrida, no caso da USP, a USP é difícil de entrar, né? Não sei as outras, né, em determinados estados, né, mas eu sei que na USP ela é muito concorrida. Mas o ensino de base, que eu falo, que é o principal, ele tem que ser melhor. Os políticos têm que investir realmente e olhar mais para o ensino de base, porque se não melhorar o ensino de base, não adianta que lá na frente não vai melhorar. Então existe hoje lei de cotas, lei de não sei do que, tarará, mas por quê? Porque o ensino de base é uma porcaria. Nos Estados Unidos, né, eles investem no ensino, né? O cara que faz escola pública, ele faz uma ótima escola, né? Além de ter um sistema diferente, você tem umas matérias base, né? Tipo inglês, matemática, e o resto você escolhe de acordo com o que você gosta, né? Interessante. Ter esse leque de matérias, eu acho que foi, não sei quem foi que falou, eu acho que foi no programa passado, falou alguma coisa a respeito disso, se eu não me engano, né, colocar, por exemplo, foi o Chico Penha colocou, né, por que não colocar princípios básicos da Constituição Federal como matéria, né, não seria uma coisa interessante para a pessoa poder aprender sobre a Constituição Federal, direitos e deveres, no caso, é uma coisa básica,
pouquinho de direito, né? Saber o que é um vereador, saber o que é um deputado. Tem muita gente que não sabe, assim, a maioria das pessoas não sabe, né? Exato. Até mesmo o código penal, aquilo que direitos e deveres, Um pouquinho de Constituição, né? o PROCON, o direito do consumidor, enfim, tudo dá para poder até criar uma matéria nova. Por exemplo, eu sou contra no ensino público, tá? Vou deixar claro aqui, ensino religioso, mesmo que seja facultativo. Eu não vejo isso legal, porque vai ferir o Estado laico, tá? Eu não sou ateu, mas eu defendo completamente que não tenha ensino religioso e Mas, ensino na escola pública. assim, é só na escola pública, mas em particular ter sei lá, uma religião, tudo bem, né? Atendendo também às medidas do MEC, né? Porque parece que negócio de ensinar que os negócios dos fósseis do dinossauro lá, que deu um. Ah, isso daí não pode mesmo. Quer dizer, se vai sair aí dentro da linha do MEC, do que realmente se ensina. Bom, mas tudo bem, dá um ensinamento básico numa escola particular sobre o cristianismo, a história do cristianismo, tal, o que tal, dentro do particular, legal. Uma escola católica, então quer dizer, eu vou matricular meu filho porque é católico, aqui então legal, eu sei que ele vai estar aprendendo. Agora, se começar a ensinar coisas de loucura, né, que ET é o diabo, ou que o dinossauro é a invenção do demônio também, aí, meu, a criança vai sair bitolada de lá, né? Mas é óbvio, né, existem escolas aí, né, aqui tem uma escola, aqui na minha cidade tem uma escola que as professoras são todas freiras, e olha, é uma escola particular de muito bom nível, tá? Eu não estou aqui querendo puxar a sardinha, não. Eu não sou católico, eu não tenho. Você sabe, né? Você já viu lá no Facebook, você sabe que eu sou espírita, né? Então, essa escola católica, ela chama-se Misericórdia, né? É o Misericórdia, que muita gente procura estudar lá, né? Quem tem condições de estar, é uma escola particular. E as professoras, a maioria das professoras são freiras. Tem os que são professores que não são religiosos, nem nada, né? Mas eu não sei, eu não sei se tem religião lá como matéria, mas é uma excelente escola, não pode ser desqualificada. Agora, na escola pública, eu sou contra que seja colocado isso, né? Agora, como no caso aí, como direitos e deveres, um pouquinho da Constituição, poxa, eu acho muito interessante o que você tem direito, né? Qual que é o seu dever, né? Enfim. Deixa eu mandar aqui a Raquel, né? Bom dia, Eduardo. Que assunto interessante. Confesso que nunca pensei no assunto e acho que não tenho opinião formada sobre. Talvez vocês me ajudem. Estou em cima do muro. Pois eu acho que tanto eu quanto o Davi e o Vitor acabou ficando aqui um pouco em cima do muro. Raquel, um beijo para você. Obrigado por estar assistindo. A gente não chegou aqui, a gente viu ponto positivo e ponto negativo, né? Então, Davi também acho que foi a mesma coisa, né? Então, enfim, eu acho que tem coisas mais importantes, né? Vamos esquecer um pouco, assim, eu diria isso para os políticos, vamos esquecer um pouco a Copa do Mundo. Eu acho que vocês já investiram dinheiro demais na construção dos estádios, na construção do metrô, que vai ligar Rio-São Paulo, Rio, Campinas e São Paulo. Eu acho que isso pode ser benéfico para o povo também, tá? Depois, mesmo passando a Copa do Mundo, mas vamos começar a investir no estudo, porque se não investir no estudo, não vai acabar com os problemas aí que existem no Brasil, né? Eu não estou dizendo que a prostituição seja um problema, né? Mas eu acho que, assim... Assim, a prostituição em si não é um problema, mas com um contexto, né, que torna a exploração sexual tal, aí já dá para ver que é um problema dependendo do contexto, né? Na maioria das vezes é um problema. Acaba se tornando um problema porque é que nem o caso dessa jovem aí mesmo aí, que deixou os estudos para partir para essa vida, né? Então, quer dizer, se deixou o estudo, infelizmente, talvez quando ela for recorrer, né? Não sei nem se ela é viva ainda, essa menina, não sei. Eu fiz uma pesquisa rápida, porque eu tinha combinado com o João esse tema já. Eu até falei para você, seria isso, né? Então, quando ela for recorrer lá na frente,
né, para mim eu cansei dessa vida, eu quero estudar. Será que já não vai ser tarde demais? Apesar que nunca é tarde demais para estudar. Eu vejo pessoas aí da terceira idade se formando e super felizes com isso, né? Talvez nem mais por prazer mesmo de querer aprender, de não ser uma pessoa, sabe? Assim, não é porque eu sou idoso que eu já sei de tudo, tal. Eu vejo muitos aí que estão frequentando sala de aula, tal, né? Trabalhava perto de uma sala de aula, enfim. Realmente tem pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que nunca se deve abandonar os estudos, apesar dele estar defasado, mas é o que temos, né? A gente tem que cobrar das nossas autoridades um estudo melhor. Desculpa aqui a tosse. Cobrar um estudo melhor, de qualidade. E se está fraco agora, faz o que tem, né? Vamos cobrar de quem tem que ser cobrado. E mais para frente vai, aí no caso como fala, se qualificando cada vez melhor, vai buscando mais conhecimento. Quer dizer, eu não sei, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu estou aqui, só o YouTube aqui mesmo, eu sempre falo, né? Queria já mandar aqui um abraço para o Merlin das Trevas, o grande Merlin das Trevas, que é amigo meu, e para Denise, a namorada dele, um abraço para os dois, né? Se eles estiverem acompanhando e se acompanharem depois, né? São grandes pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi com o Merlin também. No YouTube a gente aprende muita coisa, ouvindo opinião adversa, né? Então a gente aprende muita coisa. Então, quer dizer, eu digo que eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? Não sou o dono da verdade. O que pode ser verdade para mim, para você, David, talvez não seja. Talvez você tenha uma opinião adversa. E aí, o que acontece? Talvez você passando essa opinião adversa, eu reveja algumas coisas na minha vida. Não que eu vou ficar mudando de opinião toda hora, não. É que às vezes a gente não teve uma visão da coisa como você teve, né? Ou talvez eu mantenha a minha opinião, talvez não, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? Eu confesso que eu fiquei aqui um pouco em cima do muro, sim. Vejo o lado positivo, o lado da questão da higienização, que nem eu disse tudo aí, né, dessas casas, mas que nem eu falei, será que os donos dessas boates, casas noturnas, tudo, não vão ali, no caso, optar por fechar as casas para não pagar direitos trabalhistas, etc., tal, para não ficar regulamentando? Então, fica um ponto de interrogação. Seria legal, sim, que elas tivessem os direitos, né? Por que não? Eu acho que não tem nada demais elas terem o direito. Mas também não vejo isso como uma saída para elas ficarem aí a vida toda vivendo disso, né? Trabalhou 5 anos como, né, prostituta ou profissional do sexo, né? Como eu trabalho na área da saúde, a gente, né, você sabe que o SUS fornece preservativo, anticoncepcional e tudo, né? Então, tinha até que perguntar, né, quando ia distribuir camisinha, se era planejamento familiar ou era planejamento familiar, como que é? Planejamento familiar ou profissional do sexo? Eu não perguntava, não, eu não perguntava mesmo. Quando na época eu fiquei na farmácia, a pessoa pedia camisinha, eu entregava a quantidade X lá e não perguntava. Eu falei, eu vou ter que ficar perguntando se a pessoa é planejamento familiar ou se ela é profissional do sexo. E tinha que falar profissional do sexo, né? Não podia falar de outra forma. Então... E é gratuito, Eduardo? Sim. Aqui, bom, eu vou falar pela cidade, né? Porque o SUS, ele é municipalizado. Ele é um programa do governo federal que foi municipalizado. E aí envolve SAMU, envolve muita coisa, né? Então acontece o quê? Tem a pílula do dia seguinte, tem o DIU, né? O DIU, lógico, ele é encaminhado para poder fazer o processo. Tem tem aquela injeção, né? Para as mulheres que querem evitar, né? Tem as palestras de planejamento familiar. Outra coisa que tem os preservativos, né? O SUS fornece. Só não tem, pelo menos aqui na minha cidade, o preservativo feminino, né? Mas também com tanta coisa, só as palestras mesmo de planejamento familiar é hiper interessante. Então a população está aprendendo muita coisa com isso, né? Então daí aí cabe a cada prefeitura administrar
o recurso que é repassado para o Estado, do Estado para as prefeituras, né? Deixa eu ver, aqui tem um novo comentário. Ah, tá, é da Raquel. Enquanto vivos, entendo que melhorar, evoluir e aprender é necessário. Pobre daquele que acha que sabe de tudo. O mundo está em constante transformação para a evolução humana, por isso há sempre que aprender. Concordo, Raquel, concordo com você. A gente está aqui e vai sempre aprender até o último dia da nossa vida. Bom, tá dando um 11h26, o programa foi legal, foi interessante, né? A primeira vez que o Davi e o João Vitor agora estão participando com mais frequência. O João Vitor, eu convidei ele para estar participando sempre que ele puder, né? Olha a intimada que eu estou dando, o João Vitor, não, desculpa, o David, né? O Chico sempre participa também, né? Eu gosto da participação do Chico Penha, às vezes do Giba, mas o Giba eu entendo que ele tem aí, o Giba é professor, né? Então, o David, eu falei, David, sempre que você puder, você entra aqui para me dar uma ajuda aqui para participar, praticamente intimando, né? Mas quem quiser participar, é só mandar aí pelos comentários, que eu mando o link na caixa de mensagem e vocês participam, dão opinião no ar, tudo, né? Mas é bom, enfim, né? Tem alguma palavrinha final, David? Só agradecer ao pessoal que está assistindo, obrigado pela oportunidade, e a gente se vê em outro Hangout. Pessoal, para quem quiser acessar o canal do David, está relacionado ao meu canal, a esse canal aqui, o canal Programa Brasil em Foco. Na lista de canais, de sugestões de canais, está lá. Tá? É só ir lá e acessar lá o canal dele, lá e ver os vídeos dele. Espero que vocês procurem lá e gostem, né? Porque vocês sempre me pedem um link do canal dos participantes, né? E o do João Vitor, eu acho que está relacionado no primeiro programa, né? Agora eu não vou ter o link aqui, né? Mas eu acho que, se não me engano, é só de JV, colocar lá J Vitor, eu acho que já acha já, né? Bom, eu agradeço aqui ao João Vitor, né, que teve que sair aqui para resolver um problema. Agradeço aí a Raquel por ter assistido, né? Agradeço ao David, primeira vez aqui no programa Brasil em Foco. Obrigado, David, por ter participado. Nada, eu que agradeço. E o programa Brasil em Foco. Deixa eu deixar aqui um aviso. Talvez aqui eu vou. Talvez não, isso aqui eu vou fazer por ser melhor por causa do horário. Será das 10 horas, não vai ser às 9 horas da manhã, não. Porque 9 horas da manhã está sendo muito cedo ainda para muita gente, né? Que não dá para acompanhar nesse horário. Mas vai começar a partir das 10 horas, tá? Então, das 10 horas. Eu vou até mudar lá na página tal depois, eu vou mudar. Então, quer dizer, vai começar às 10 horas, que eu acho que é um horário mais acessível para todo mundo. Das 10 às 11. Das 11, me perdoem. Pode durar aí de 1 hora e meia, né, no mínimo 45 minutos, de repente eu posso estar sozinho aqui, e o programa ser curto, enfim, mas é isso aí. Então, só lembrando, agora é às 10 horas, segunda-feira, às 10 horas da manhã, pretendo estar com o quarto programa aqui, se a internet estiver boa, se não acontecer nenhum imprevisto, tomara que não aconteça, e estou encerrando mais um Brasil em Foco. Mais uma vez agradeço aos participantes, a quem acompanhou e a quem for assistir depois. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.